Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre arranjos. Então, hoje nós vamos aprender uma estrutura de dados importante, um conjunto de estruturas de dados importantes que vão nos permitir armazenar mais de um dado em uma mesma variável ou ter um conjunto de variáveis identificados pelo mesmo nome. As duas coisas significam o mesmo em programação. Tá? E essa estrutura de dados ela é chamada de arranjo. Tá? Arranjo é um nome, é uma tradução do termo em inglês array, tá? E ele pode ser, ela é utilizado de várias maneiras, esse termo muitas vezes é confundido, algumas pessoas chamam de array, outras chamam de arranjo, outras chamam de matriz, outras chamam de vetor. A gente vai acabar com um pouquinho dessa confusão no meio do caminho, e não que você precise ficar corrigindo os outros, mas você precisa saber o que é cada uma delas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que um tipo importante de arranjo, arranjo ou array é o termo mais amplo, que vale para todos eles, e um tipo específico de arranjo é o vetor. O vetor, como na matemática, ele é um conjunto de valores de uma única dimensão. Então, um conjunto de valores. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a representação de um vetor para a gente. Então, a gente tem um conjunto de 3 valores inteiros, 7, 5 e 19, e esses números, cada um desses valores poderia ser armazenado numa variável diferente, mas nesse caso eu quero os 3 valores armazenados na mesma variável. E aí eu passo a ter um arranjo de inteiros, um array de inteiros, ou um vetor de inteiros de tamanho 3. Tá? Cada um desses elementos passa a ter um índice sequencial, sendo que o primeiro elemento ele tem índice 0, o segundo elemento tem índice 1, e o terceiro elemento vai ter índice 2. Dessa forma, o último elemento sempre vai ter o índice sendo a quantidade de elementos menos 1. Okay? Podemos ver um outro exemplo aqui. Caso o número de elementos seja 10, o primeiro elemento tem o índice 0, aqui no meu exemplo o valor 7, e o último elemento tem o índice 10 menos 1, que é 9, e o valor é 3. Tá? Quando eu quiser acessar um valor desse arranjo, eu vou acessar usando colchetes. Então, eu tenho aqui colchetes 1, eu estou querendo indicar o elemento de índice 1, que no caso é o meu segundo elemento, e aqui é 5. Se em um determinado momento eu tentar acessar um índice que não exista, então, por exemplo, aqui eu só tenho o índice 0, 1 e 2. Se eu tentar acessar o elemento de índice 7, eu vou ter um erro. Okay? Aqui, porém, nesse outro exemplo, eu tenho todos os índices até o 9, portanto, eu posso ter 10 números armazenados. Se eu tentar acessar o número de índice 7, aí eu vou conseguir um desses números sem nenhum problema. No meu exemplo aqui, um número 0. Então, vamos trabalhar com esse tipo de estrutura primeiro lá no C#. A primeira coisa que a gente quer fazer, então, é criar vetores, e nesses vetores armazenar os nossos valores. Então, vou colocar aqui uma identificação do que a gente está fazendo. E vamos lá. Então, eu quero criar uma variável que vai conter 3 números inteiros. Ok? Vamos começar assim. Então, a minha variável, eu poderia fazer o seguinte. Int n1 igual a 17, um outro int n2 igual a menos 5, e um outro int n2 igual a 0, por exemplo, ou n3, Eu poderia fazer isso, tá? Só que, desta maneira, as minhas variáveis são independentes,
tem seus nomes independentes. Isso me limita bastante em relação ao que eu posso fazer, e vocês vão ver isso conforme os exemplos forem aparecer. Tá? Vocês vão perceber que isso aqui não me deixa fazer certos tipos de coisas que os arrays nos permitem. Tá? Então, o que eu vou preferir fazer em vez de fazer isso? Tá? Eu vou preferir criar uma variável inteira que é um vetor de inteiros. Então, eu uso esse símbolo aqui para indicar que eu quero uma lista de inteiros, um conjunto de inteiros, e não somente um. E aí, a essa lista eu vou chamar de n, por exemplo. Posso dar o nome que eu quiser, como qualquer variável. Tá? Poderia fazer só isso, mas o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que dizer qual é o valor inicial dessa lista, dizendo que isso aqui é um novo lista de inteiros, e aqui dentro eu tenho que dizer a quantidade de itens. Essa aqui é a construção para declaração de um vetor de inteiros. Né? Então, é o tipo da variável. Eu usei int, mas poderia ser string, poderia ser qualquer outra coisa. O nome da variável e essa construção aqui, ó, novo, de novo tipo, né? E dentro do colchetes a quantidade de elementos. Então, no caso aqui, são 3 elementos. Lembrando que se eu tiver 3 elementos, eu tenho o índice 0, o índice 1 e o índice 2. Eu não tenho o índice 3. Tá? Então, assim eu faço a declaração. Como é que eu guardo um valor dentro dessas 3 variáveis inteiras chamadas n? Né? Então, agora eu vou ter n com índice 0, e eu posso gravar lá o nosso 17. Eu vou ter n com índice 1, e posso gravar lá o nosso menos 5. E vou ter n com índice 2, e posso gravar lá o nosso 0. Então, perceba que agora eu tenho uma única variável, chamada n, que é um vetor de inteiros. Okay? Se eu tentar usar n índice 3, eu vou ter um erro quando eu tentar executar, tá? Porque não existe esse quarto elemento no vetor n, só existem 3 elementos. Isso aqui não é o número do maior índice, é a quantidade de elementos, ok? E o que eu posso fazer com isso, né? Eu posso criar uma nova variável, por exemplo, chamada soma, e dizer que ela é n de índice 0 mais n de índice 1 mais n de índice 2. Tá? Poderia fazer isso aqui também, né? Igual a n1 mais n2 mais n3. Então, até aqui, isso aqui não me deu nenhuma capacidade que eu não tinha ainda, né? Deixa eu apagar isso aqui. E vamos fazer lá um console writeLine só para a gente visualizar que isso aqui funciona normalmente, tá? Soma igual a nossa variável somar. Ok? Vamos rodar isso aqui. Primeira vez demora um pouquinho mais. Opa, faltou um ponto e vírgula aqui, corrigido já. Primeira vez demora um pouquinho. Vou pausar aqui, quando terminar eu despauso. Terminou aqui e ele me mostrou aqui, ó, soma igual a 12, né? Que é exatamente o valor de 17 menos 5 mais 0 dá 12, né? Exatamente o esperado. Okay? Então, outra coisa que eu posso fazer, outra maneira de utilizar isso aqui, é criar uma matriz de outro tipo. Então, por exemplo, eu posso criar uma matriz de string. E eu vou chamar, por exemplo, isso aqui de linguagens. Okay? Perceba que eu não preciso ainda nesse momento dizer quantos elementos tem aqui, né? Porém,
Você poderia fazer lá no inteiro também. Antes de eu conseguir usar os elementos, eu tenho que inicializar esse vetor com new, o tipo novamente, né? E o tamanho. Então, vamos dizer que eu vou criar aqui uma lista de linguagens com 4 elementos. Tá? Então, perceba, eu posso fazer tudo na mesma linha, ou eu posso só declarar e depois inicializar ela vazia aqui. Né? Agora vamos lá, vamos colocar aqui uma lista de linguagens. Né? Então, a minha linguagem 0 vai ser, por exemplo, Python. A minha linguagem 1, minha linguagem 2 e a minha linguagem 3. São 4, né? Então, se eu tentar fazer linguagem 4 aqui, vai dar problema. Então, posso colocar Python, posso colocar Java, posso colocar o próprio C Sharp, posso colocar JavaScript, por exemplo. Okay? Então, agora eu tenho nessa variável chamada linguagens, 4 linguagens armazenadas. Por exemplo, eu posso colocar, criar uma outra variável string aqui, e vou dizer que ela se chama linguagem utilizada. E eu quero pegar uma dessas aqui. Ó. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a minha linguagem utilizada está na lista de linguagens com o índice 2. Aí eu poderia exibir console writeLine utilizado e colocar aqui a nossa linguagem utilizada. Okay? Então, você pode usar também isso aqui para gravar numa variável, sem nenhum problema. Então, vamos ver lá se agora ele está aparecendo que a linguagem utilizada é o C Sharp. Okay? Deve estar, sem nenhum problema. Deixa ele carregando aí. Beleza? Então, ó, conseguimos acessar aqui para fazer uma soma dentro de uma expressão, ou conseguimos acessar um valor individualmente, pode até armazenar em outro local, sem nenhum problema. Ok? Bom, já vimos que a gente pode usar strings, números, qualquer coisa. Agora, a gente vai aprender outras maneiras de inicializar essa variável. Tá? Então, antes a gente inicializou ela vazia, né? E foi dando os valores individualmente. Mas, né, para esse tipo de situação, a gente tem uma sintaxe simplificada. Então, eu posso vir aqui e dizer que eu estou iniciando uma matriz de string chamada nomes, aqui, e eu posso fazer o seguinte, né, dizer que ela é uma nova string, e eu não vou dizer o tamanho agora. Antes eu podia dizer o tamanho aqui, né, depois acessar individualmente. Aqui eu não vou dizer o tamanho. Não dizendo o tamanho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir chaves e passar uma lista separada por vírgula dos elementos que eu quero. Então, por exemplo, aqui eu quero João, separado por vírgula, Maria, separado por vírgula, José, separado por vírgula, Ana. Então, aqui, ó, o que eu fiz? Ó? Eu criei um vetor de nomes que é um vetor com esta lista aqui. Ó. Então, ele vai calcular o valor que está aqui já a partir dos elementos que você colocou. Tá? E outra coisa que a gente pode fazer, né? Eu vou criar uma nomes 2 aqui, só para não conflitar. Se eu tiver essa sintaxe, aí eu não preciso colocar essa palavra aqui, new string. Ele já sabe que isso aqui é uma lista de strings e que eu já estou provendo para ele uma lista de strings. Então isso aqui fica subentendido e você não precisa colocar. Okay? Então quando você quiser inicializar uma lista que você já conhece os valores, você pode fazer desta maneira. Okay? Simplifica bastante. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer com esses arranjos, né, esses vetores, é descobrir o seu tamanho. Tá? Então, eu write usar um writeLine direto aqui, não vou criar uma variável só para isso. Então,
nosso vetor possui nomes. E aqui eu quero a quantidade. Como é que eu vou fazer essa quantidade? Eu vou usar o nome do nosso vetor, ponto, length. Então, length é o tamanho do vetor, a quantidade de elementos do vetor. Então, vamos ver lá se isso aqui funciona. Então, nomes tem 4 elementos, né? Então, deve aparecer aqui, nosso vetor possui 4 nomes, ok? Maravilha, sem nenhum segredo, tá? Bom, até agora não tem nada que a gente não pudesse fazer com variáveis normais, né? Porém, a grande sacada disso aqui é que eu posso lidar com vetores utilizando os nossos laços de repetição. Na verdade, essa é a maior aplicação dos laços de repetição. Quem ainda não viu os vídeos de laço de repetição, faça, tá? Vídeo bem bacana. Tá? Então, o que a gente quer fazer aqui? Então, digamos que eu queira exibir a lista das linguagens que a gente utilizou. Tá? Então, vou criar aqui um writeline só para a gente saber o que está fazendo. Devia ter feito isso em todos. Vou parar o vídeo e vou fazer isso aqui em todos, tá? Eu fiz a correção aqui, colocando o writeline em cada bloquinho aqui para a gente lembrar o que a gente está fazendo, né? Então agora o que eu quero fazer? Eu quero percorrer as matrizes, ou vetores, ou arranjos, usando o nosso laço while, né? Então eu quero exibir uma lista de linguagens, ok? O que eu vou fazer? Eu vou criar um contador, ok? Esse contador vai iniciar em 0. Por que ele vai iniciar em 0? Porque eu vou percorrer os índices, né? Meu índice começa em 0 e termina em a quantidade menos 1, né? Lembra lá? Então, a gente tem um contador começando em 0 e eu vou colocar um while, né? E a cada repetição do laço, o que eu vou fazer? Console writeline, e aí eu vou exibir alguma coisa assim, ó. A primeira, segunda, terceira linguagem é e o valor dela, ok? Agora eu preciso achar isso aqui, achar isso aqui, achar minha condição e fazer o incremento do nosso contador. Então, o nosso contador, ele tem que terminar, né? Ele vai fazer enquanto ele for menor que, eu vou percorrer minha matriz, meu vetor linguagens, e enquanto ele for menor do que o tamanho. Não pode ser menor ou igual, né? Se ele for menor ou igual, né? Quando for 3, se ele tentar fazer com 3 aqui, ele vai quebrar, né? Então ele tem que fazer no máximo enquanto for menor. E aí, aqui, o ordinal dele aqui é o próprio contador, né? Certo? E o nome da linguagem é o quê? O vetor linguagens com qual índice? O índice é o meu próprio contador. Ok? E aí eu vou com índice 0, com índice 1, com índice 2, depois ele termina. É isso aqui que eu quero que ele faça. Vamos ver se deu certo? Olha lá. Agora ele colocou os títulos, né? Como a gente fez antes. E vamos lá. Então ele colocou, ó, a 0ª linguagem é Python, a primeira é Java, a segunda é C#, a terceira é JavaScript. Na verdade, era mais ou menos isso que a gente queria, né? Por quê? A gente queria que aqui fosse primeira, segunda, terceira e quarta. Porém, os índices, né? Eu não posso começar o meu contador em 1 aqui e terminar
com maior ou igual que o tamanho aqui, né? O que eu tenho que fazer é desviar aqui, ó, na hora de exibir. Então, se eu somar 1 aqui na hora de exibir, ele vai ficar bonitinho do jeito que a gente queria. Tá? Então, eu faço a modificação aqui só na exibição, mas mantenho o meu contador funcionando bonitinho aqui. Aí eu tenho lá, primeira, segunda, terceira, quarta linguagem. Agora, isso aqui já não representa mais o próprio índice, né? Mas somente um valor a ser exibido conforme o nosso gosto. Okay? Outra maneira de percorrer esse laço é percorrendo com o comando for. Né? O for é, inclusive, perfeito para essa situação. Né? Dá quase para dizer que o for foi inventado por causa da necessidade de percorrer arranjos, né? Percorrer matrizes. E aí a sintaxe fica bem tranquila do for. Né? Vamos ver como é que ele fica. Eu vou criar uma matriz i, uma variável i, desculpa, para cada, que vai contar a quantidade de iterações, e vou começar a minha iteração no item 0, que é o primeiro item da minha matriz. Quando que vai terminar essa iteração? Quando o meu i não for mais, né, menor que linguagens.length. E a cada iteração eu vou somar 1. Né? Se você não viu o vídeo de laços, volta lá. Eu não preciso explicar isso aqui agora para não ficar muito grande esse vídeo. Reexplicar. Né? Volta lá no vídeo de laços que está bem devagarzinho. E aí, a cada iteração, né, o que eu vou exibir? Vou exibir a mesma coisa aqui. Acho que vai ficar mais fácil, né? Vou copiar aqui. Só que aqui, né, não é mais contador. Aqui é i. Okay? E aqui também é i. Eu usei outro nome. Né? Percebam que é a mesma construção. Vamos ver. Vocês vão perceber que vai dar a mesma situação da primeira tentativa que a gente fez lá. E aí eu vou acertar, né, ó, 0, 1, 2, 3. Vou acertar aqui na hora de exibir, para exibir i mais 1 e não i. E vai ficar bonitinho. Okay? Maravilha. A próxima coisa que eu quero fazer é percorrer essa lista ao contrário. Tá? Então, a gente já viu, né? Lá no laço como é que eu corro de trás para frente, só vou mudar aqui, né? Então ele vai começar aqui. Com que número ele tem que começar? Meu i. Ele tem que começar com o tamanho dessa matriz menos 1. E ele tem que fazer enquanto isso aqui for maior ou igual a 0, que eu tenho que fazer no 0 também. A cada passo eu tenho que diminuir uma posição e não aumentar. Né? Então aqui, ó, lembrando, né, ó, ele tem que começar em tamanho menos 1, que é 2, e terminar quando for igual a 0. Então ele tem que fazer ainda até ser igual a 0. Então agora ele deve percorrer essa lista ao contrário e mostrar JavaScript, C#, Java, Python. Vamos ver. Olha lá, JavaScript, C#, Java, Python. Okay? Então percebam, né, que o contador ainda é o índice mais 1, né? Então ele fica 4, 3, 2, 1, exatamente como a gente imaginava. Okay? Outra forma que a gente tem de percorrer essa matriz é utilizando um laço que eu ainda não mostrei para vocês, que é o laço for each. Tá? O laço for each, ele é feito exclusivamente para percorrer coisas em formato de listas, né, que o C# chama de enumeráveis, ok? Então, se eu precisar percorrer alguma coisa na sequência do primeiro ao último, eu posso usar uma simplificação do comando for, que é o comando for each, que significa para cada, né? Eu posso fazer assim, para cada... e aí eu posso definir aqui o tipo. Linguagem, isso aqui é uma variável nova.
como nosso contador, uma variável nova, que só vai existir aqui dentro desse bloco, e, né, essa variável aqui, ela vai receber a cada passo um item daquela lista. Que lista? A lista que eu defini aqui depois do comando in. E aí eu abro um bloco. Então, a cada execução desse bloco, essa variável linguagem vai conter um elemento da lista linguagens. Tá? Percebam que eu não tenho acesso ao índice da minha matriz, como eu tinha aqui usando a variável i. Aqui eu só vou usar o for each quando o índice não me interessar. Eu preciso fazer alguma coisa com todos os itens que estão lá dentro, mas não me interessa o índice. Esse é o momento de usar o for each. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui um console writeLine, mandar exibir o... Não vou nem montar uma lista, vou só nem montar uma string mais bonitinha, só vou dizer lá, ó, exiba para mim todas as linguagens que estão nessa lista. Então, a cada passo, essa variável linguagem vai assumir um dos elementos da lista. Então, vamos ver se isso aqui dá certo. For each, né, quando é possível de ser utilizado, ele é a opção recomendada. Tá? Quando não te interessar a posição desse cara na lista, o número, né, da posição do índice dele na lista, use o for each. Tá? Ele simplifica demais o nosso trabalho. Okay? Perceba como isso aqui ficou muito mais bonito e mais fácil de trabalhar do que isso aqui. Né? Então, usem o for each sempre que possível. Okay? Ele mantém a ordem da lista, não tem nenhum problema, mas você não tem acesso ao número. Tá? Eu não tenho como fazer esta exibição aqui, ó, isto aqui. Ó. Eu não consigo fazer usando o for each, a não ser que eu crie um contador por conta própria, né, que vai incrementando a cada laço aqui, mas aí eu não preciso do for each. Né? Para fazer isso eu uso o próprio for. Okay? Agora a gente já viu várias maneiras de trabalhar com vetores. Está na hora da gente descobrir o nosso próximo tipo de arranjo, que são as matrizes. Né? Percebam que várias vezes eu usei o termo matriz, porque todo vetor também é uma matriz, então não tem um problema de a gente usar o termo matriz. Tá? Percebam que o vetor, a gente diz que ele só tem uma dimensão. Por quê? É como se fosse uma linha de números em sequência, né? Um depois do outro. Mas digamos que eu queira mais do que isso. Né? Eu queira que cada um dos meus arranjos possua mais dimensões. Eu vou precisar do conceito de matrizes. Tá? As matrizes, elas também vêm da matemática. Tá? Então, quem não se lembra, né, das matrizes entre colchetes ou entre parênteses, com aquele monte de numerozinho, aquela matemática mais chatinha de fazer, né? Então, esse mesmo conceito a gente também tem na programação. Percebam que isso aqui é absolutamente importante para quase tudo na computação. Percebam que essa estrutura é, por exemplo, a própria estrutura do Excel aqui, né? Linhas e colunas e células, né? O seu próprio monitor, cada pixel é como se fosse um valor de uma matriz aqui, né? Com a quantidade de linhas, a quantidade de colunas. Então, a matriz ela aparece o tempo inteiro na computação. Talvez a principal estrutura de dados da programação. Como é que funciona a matriz, né? Perceba que se eu pegar só o índice 0 aqui, ó, né, só essa primeira parte, eu tenho exatamente um vetor. Ok? E aí, cada novo índice da minha matriz é um novo vetor dentro da minha matriz. Então, na verdade, eu tenho um vetor de vetores. Ok? Essa é a ideia da matriz. Um vetor de vetores. Tá? A gente costuma chamar de matriz, né, sempre quando essa situação é retangular. Ou seja, cada vetor, né, dentro do vetor principal tem a mesma quantidade de itens. Né? Então, neste caso aqui, ó, eu tenho uma matriz de 3 elementos, que cada elemento desses aqui tem 5 outros elementos. É assim que a gente vai olhar. Na verdade, tanto faz, você pode virar. Tá?
E como é que eu acesso esses valores, né? Através desta sintaxe aqui, ó. Então, o índice da primeira dimensão e o índice da segunda dimensão. Então, no meu caso aqui, na primeira dimensão eu tenho o índice 1, na segunda dimensão eu tenho o índice 1 também. Então, aí a gente tem 12. É como um sistema de coordenadas. Okay? Vocês já devem estar cientes de sistemas de coordenadas, né? Nessa altura do campeonato. Então, esse outro exemplo, o item 2,4, ele está na posição 2 da primeira dimensão e na posição 4 da segunda dimensão. Somando aqui, né? Trazendo para a gente o valor 18. E nesse terceiro exemplo, eu tenho a primeira posição, né, da primeira dimensão e a terceira posição da segunda dimensão. Então, é 0 aqui, perdão, 0 aqui, né? Então, é essa linha, essa coluna aqui, e 3 na segunda dimensão, que é o valor 4, ok? Vamos ver como é que isso aqui fica na programação. A primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar, aprender a declarar as nossas matrizes, né? Então, eu declaro, por exemplo, que eu quero uma matriz fazendo isso, né? Se eu tiver mais dimensões, eu vou usar uma vírgula para cada dimensão que eu quiser, tá? No caso, eu quero vou trabalhar aqui só com 2 dimensões, porque senão fica muito complexo, mas a ideia que a gente fizer para 2 vale para mais dimensões também. Então, eu vou usar essa sintaxe aqui para dizer que eu tenho uma matriz de matrizes, tá? Eu preciso deixar juntinho aqui, né, do int. Eu vou chamar essa matriz de A, tá? Na matemática é muito normal você chamar as matrizes por letras, né? Normalmente letras maiúsculas. Sim. Mas aqui no C Sharp o padrão é você iniciar as variáveis com minúsculo. Tá? Eu posso iniciar esse cara aqui dizendo que ele é uma nova matriz de int, e aí eu tenho que dizer o tamanho, não é isso? Então eu posso dizer que a primeira dimensão tem 2 itens e que a segunda dimensão tem 4 itens, que é por dimensão, né? Ok? Outra maneira de fazer isso, e aí eu não vou... Como é que eu poderia dar valores para esse cara aqui, né? Eu posso pegar A na posição 0 da primeira dimensão e posição 3 da segunda dimensão, recebe o valor 15, por exemplo. Okay? Isso aqui é perfeitamente possível. Tá? Outra coisa que eu posso fazer, vou criar uma outra aqui, vou chamar de M, também é um nome muito comum na matemática para matrizes, e vou inicializá-la diretamente, né? Sem essa estrutura. Lembra aquela estrutura de chaves para inicializar? Então, o que eu tenho aqui, na verdade? Eu posso colocar direto o meu número? Na verdade, não, né? Porque na primeira dimensão, o que eu tenho são 2 novas matrizes. E cada matriz aqui dentro tem 4 elementos. Então, ó, na primeira dimensão eu tenho 2 matrizes, ó, perceba a vírgula, ó, 1, 2, e dentro de cada uma delas eu tenho 4 elementos. Então, posso colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Na segunda matriz, 5, 6, 7, 8. Ou qualquer valor que te interesse, tá? Não precisa ser necessariamente o número em sequência. Só coloquei em sequência aqui por curiosidade, tá? Uma maneira de você fazer é assim. Se você achar mais legível, você pode fazer assim, por exemplo, também é bastante utilizado. Deixar ele visualmente desta maneira aqui. Também é bem válido, tá? Eu vou deixar numa linha só, porque nesse caso não precisa de mais de uma linha, ok? Deixe da maneira que você achar melhor, tá?
E aí, se eu quiser recuperar um valor dessa variável, né? Por exemplo, o item desejado é igual a matriz M, posição 1,2, por exemplo. Né? Então, isso quer dizer o índice 1 na primeira dimensão, que vai me dar esta matriz aqui, né? Porque esta matriz tem o índice 0 e essa matriz tem o índice 1. E aí, na segunda dimensão, eu quero o índice 2. Esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1, e isto aqui deve ser o índice 2. Então, vamos ver se eu não estou errado. Console write line. Então, vamos dizer assim. M, posição 1,2, é igual a o nosso item desejado aqui. Não ficou bom esse nome de variável, mas serve para o nosso propósito. Então vamos ver como é que ficou. Esperamos que ele mostre para a gente o número 7. Né? Vamos ver se deu certo. Aí, pegou para a gente exatamente o número que a gente queria. Né? Então, na primeira dimensão, 0 ou 1. E na segunda dimensão, 0, 1, 2, 3. Na primeira dimensão seria 0, 1, 2, 3. Okay? Maravilha. Outras coisas que a gente pode fazer com uma matriz. Né? Vamos pegar informações dessa matriz. Primeira coisa que a gente pode descobrir sobre uma matriz é o seu tamanho. Okay? A gente vai usar aqui essa matriz M mesmo, tá? É a única que a gente tem. Então, se eu usar length, length vai me retornar a quantidade de elementos nessa matriz. Então, somando todas as dimensões, essa matriz vai ter 8 elementos. Vamos ver se é esse o resultado de length. Enquanto ele está compilando. Olha lá, então ele retornou para a gente exatamente 8, né? Percebam que isso aqui não ajuda muito a gente a fazer o laço, né? A fazer percorrer isso numericamente, né? Porque esse 8 não vai me ajudar a percorrer de 0 a 1 na primeira dimensão e depois de 0 a 3 na segunda dimensão. Né? Então eu preciso ter uma maneira de recuperar esses valores. Né? Então nós vamos fazer assim. Nós vamos pegar agora o limite inferior da dimensão 0, ou seja, da primeira dimensão de todas, né? Lembrando que, de novo, né, a gente está contando baseado em 0. Depois eu quero o limite superior, quero o inferior da próxima e o superior da próxima. Né? Então, o que eu quero que venha? Né? Na primeira dimensão, ela começa no índice 0 e termina no índice 1. Então, aqui eu suponho que dê 0, aqui eu suponho que dê 1. Vou até marcar aqui. Aqui eu quero que dê 0 e aqui eu quero que dê 1. E depois, na próxima dimensão, ele vai começar em 0 e terminar em 3. Tá? Então, é isso aqui que eu quero que retorne. Então, como é que eu faço isso? Né? Usando m ponto, eu tenho aqui duas funções. Get lower bound e get upper bound. Então, inferior e superior. Eu vou pegar o limite inferior, só que eu preciso dizer para ele de que dimensão eu quero. A primeira dimensão é a dimensão 0. Este mesmo comando eu vou fazer aqui, passando a dimensão 1.
Então, esses comandos me dão o número aonde a dimensão começa, o índice aonde a dimensão começa. E m.getUpperBound me dá o valor onde a dimensão termina. Então, eu quero aqui para a dimensão 0 e aqui para a dimensão 1. Ok? E vamos ver se isso aqui funciona. Opa, faltou um aqui. Vou cancelar a compilação e vou novamente. Tinha colocado 0 aqui. Então, vamos ver se isso aqui traz os resultados que a gente gostaria. Isso aqui, ó, a gente pensou certinho. Outra coisa que faltou aqui, vou colocar antes, é o número de dimensões. Então, se eu quiser saber quantas dimensões tem a minha matriz, eu posso usar a opção rank. Rank é a quantidade de dimensões. Então, eu espero que aqui ele me retorne 2, porque essa minha matriz tem 2 dimensões. Maravilha. Então, ela tem 8 elementos divididos em 2 dimensões, sendo que a dimensão 0 vai do elemento 0 até o elemento 1, e a dimensão 1 vai do elemento 0 até o elemento 3. Agora eu tenho exatamente, né, quantas dimensões tem, né, e os limites inferior e superior. Agora eu posso pensar em percorrer a minha matriz usando um comando for, né, porque eu já consigo levantar a quantidade de elementos. Vamos ver como é que fica. Então eu quero fazer um for que vai percorrer, pegar primeiro esse elemento e depois esse elemento. Okay? Então, eu vou ter aqui um inteiro i, né, para as nossas iterações. Eu vou chamar de i0, porque ele está na dimensão 0, tá? E esse cara vai começar valendo m.getLowerBound da dimensão 0. Okay? E vai terminar, vai fazer enquanto, né, ele for menor, i, né, i0, for menor ou igual, né, que o getUpperBound. Agora eu posso usar o igual, né? É diferente do length, não preciso usar o menor, eu posso usar menor ou igual, porque eu também quero desde o menor até o maior. E incremento 1 a cada passagem. Né? Então, olha que bacana, né? Esse getLower e esse getUpperBound te dão exatamente uma maneira fácil de usar o for para repetir aqui dentro do nosso for, né? E o que eu vou fazer? A cada passagem aqui, né? Então eu vou fazer uma vez para este item e uma vez para este item. Só que eu quero pegar os números, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso novamente iterar entre essa nova matriz interna para pegar os elementos dela. Então eu vou ter um novo for aqui, né, para pegar os elementos lá dentro. Então eu vou criar aqui um i da dimensão 1. E aí, quem é a minha matriz? Né? Ainda é n. E eu vou pegar, ela vai começar com o lower bound agora, só que em vez de ser da dimensão 0, da dimensão 1. O meu i1 tem que ser menor ou igual que o final da dimensão 1 e o meu i1 tem que ser incrementado a cada passagem. Então agora, este laço vai me levar entre cada uma dos arrays internos, né? Deste aqui e deste aqui, e o meu próximo laço vai me iterar entre os elementos. Então agora eu consigo exibir, né? Posso fazer um
console writeLine. E eu posso fazer alguma coisa do tipo aqui, ó, m na coordenada tal é igual a isto aqui. Então, qual é a minha coordenada, né, o meu índice da primeira dimensão? Não é I0? Qual é o meu índice da segunda dimensão? I1. E qual é este elemento aqui? Né? É exatamente m de I0 e 1. Okay? Então, assim, a gente deve conseguir exibir todos os elementos da nossa matriz. Tá? Vamos ver se isso aqui funcionou. Olha só. Então, a gente teve que o elemento 0, 0 é 1, 0, 1 é 2, 0, 2 é 3, 0, 3 é 4, 1, 0 é 5, 1 é 6, 1, 2 é 7 e 1, 3 é 8. Okay? É uma maneira bem bacana de percorrer uma matriz com total controle sobre o que você está fazendo. Né? Então, na grande maioria das vezes que você estiver utilizando matrizes com muitas dimensões, é exatamente esse tipo de controle que você quer ter. Tá? De poder exibir, percorrer um elemento um por um. Né? Se eu tivesse uma matriz numa terceira dimensão, eu teria mais um for aqui dentro, e aí quantas vezes for necessário. Né? Perceba que com duas dimensões, a gente tem basicamente um plano, né? Então, isso permite, por exemplo, ter as coordenadas de pixels em tela, ou eu trabalhar, por exemplo, com um jogo de xadrez. Eu teria uma matriz de 8 por 8 aqui. Né? Se eu colocar uma dimensão a mais, basicamente você tem 3 dimensões como num programa de computação gráfica em 3D. Okay? Pensando no jogo como linha, coluna e profundidade. Okay? Então é exatamente assim que a computação de jogos trabalha. Tá? Então se você achou isso aqui difícil, você nem começou a ver o que é a dificuldade de se programar jogos. Okay? Mas isso aqui é uma base. Se você gosta da ideia de programar jogos, tente entender bem como funciona esse tipo de iteração aqui, porque você vai fazê-la o tempo todo. Okay? Então, outra coisa que a gente pode... Outra maneira, né, de percorrer todos os itens de uma matriz é utilizando o for each. Tá? Percebam que o for each, né, usado numa matriz, o que ele vai fazer? Né? Desculpa aqui, for each. Então, a minha matriz é uma matriz de ints, né? Então vai ser um int item in M. Para cada item na lista M, eu vou exibir aqui item igual a item. Então, e esse item aqui é a variável que eu preenchi. Né? Então percebam que aqui não importa a dimensão. Né? Vamos ver o que vai acontecer quando eu executar isso aqui. Eu vou fazer diferente aqui para ficar melhor. Vou fazer só um write. E aqui eu vou fazer assim. Fazer o item e vou colocar um espacinho. Ficar melhor da gente ver. Tá? Então eu quero que exiba o item, um espaço e continue aqui tudo na mesma linha. Vai ficar melhor para a gente visualizar. Tá? Então eu tenho cada um dos itens. Percebo que no for each a dimensão não interessa. Você não consegue saber quais são os itens, os índices para acessar cada um desses itens. Você só consegue pegar os itens um a um. Tá? Então isso aqui é importante saber a diferença quando você for iterar isso aqui com o for each. Ok? Outra maneira de se utilizar as matrizes são aquelas matrizes que a gente chama de irregulares. Tá? Então, diferente das nossas matrizes tradicionais, né, que tem um formato retangular, muitas vezes em programação a gente vai querer
uma matriz que não tenha essa regularidade, né? Que não seja bonitinha assim, retangular, né? E aí a gente vai ter aquilo que a gente chama de matrizes irregulares ou jagged arrays, né? Que são matrizes de matrizes, onde cada, ou matrizes de vetores, enfim, onde cada elemento de uma dimensão pode ter um tamanho diferente, né? Então aqui no caso, a minha primeira dimensão tem tamanho 3, isso quer dizer que eu tenho 3 elementos. E cada elemento é uma matriz de tamanho diferente. Então aqui, o elemento de índice 0 tem 4, é uma matriz de tamanho 4. A de índice 1 é uma matriz de tamanho 3. E a de índice 2 é um vetor de tamanho 5. Okay? Então eu tenho esse dente, né, aqui. E aí, o índice funciona exatamente da mesma maneira, tá? O que acontece, né, é que eu tenho que tomar cuidado que nem sempre um índice é válido, né? Porque, por exemplo, o índice 2, 4, ele vai me usar aqui 2 na primeira dimensão, 4 na segunda e me trazer o valor 18. Só que se eu tentar fazer 1, 4, apesar do 1 existir na primeira dimensão, o 4 não existe na segunda dimensão e a gente consegue terá um erro na hora de exibir, né? Porém, essa estrutura ela é muito importante para muitos tipos de problemas, né? Então a gente tem que aprender como trabalhar com ela e ela tem algumas peculiaridades quando a gente vai trabalhar aqui no C#, né? Então, ó, vamos aprender então como trabalhar com as matrizes irregulares. Então, vamos identificar aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é aprender a declarar uma matriz irregular. Mas eu vou fazer isso com um exemplo que pode ilustrar em que tipo de situação eu vou precisar disso aqui. Então, primeiro eu vou criar um vetor, uma matriz de uma dimensão só, de strings, que eu vou chamar essa matriz de filmes. Okay? Eu vou criar uma lista de filmes, onde o meu primeiro elemento vai ser Matrix, meu segundo elemento vai ser Senhor dos Anéis, e o meu terceiro elemento vai ser Titanic. Ok? Maravilha, eu tenho a minha primeira matriz, finaliza com ponto e vírgula aqui o meu comando. É um vetor simples, né, de uma única dimensão. Agora pensa que eu tenho o seguinte problema. Eu quero armazenar os gêneros de cada um desses filmes. Eu sei que Matrix ele é um filme de ação e também é um filme de ficção científica. Eu sei que Senhor dos Anéis é um filme de fantasia. Eu sei que Titanic é um filme de romance e um filme baseado em fatos reais. Então percebam que aqui eu tenho duas categorias, aqui eu tenho uma e aqui eu tenho duas. Ou seja, eu não tenho a mesma quantidade de elementos em todos os filmes. Então, não adianta para mim criar aqui uma matriz retangular, regular, né? Uma matriz irregular para mim faz mais sentido, né? Então, isto aqui vai ser os gêneros de um filme, isso aqui vai ser os gêneros do outro, isso aqui vai ser os gêneros do outro filme, né? Então, vamos criar isso como uma matriz separada, né? Então, eu vou ter uma matriz de strings que eu vou chamar de gêneros dos filmes, tá? Perceba que isso aqui é uma string só, né? Não é uma matriz. Como é que eu transformo numa matriz? Colocando aqui os meus colchetes. Se eu estivesse fazendo uma matriz regular, eu ia fazer isso aqui para identificar que ela tinha uma segunda dimensão. Como ela é irregular, eu vou fazer isso aqui, ó. Então eu não estou dizendo, né? Antes aqui, ó, vamos voltar lá. Eu dizia que ela era uma matriz que tinha duas dimensões. Agora, eu estou dizendo que ela é uma matriz que possui matrizes. Uma matriz de string que possui matrizes de strings. Ok? Olha que maravilha. Então, como é que eu inicializo um cara desse, né? As coordenadas funcionam da mesma maneira, tá, gente?
Então, só vamos direto para a inicialização diferenciada. Tá? Poderia começar ela vazia e preenchendo os valores coordenada a coordenada. Como é que eu vou fazer aqui? Para cada elemento desse, eu vou usar new string e o tamanho dessa dimensão. Então, para a matrix, eu tenho 2 elementos, certo? Quais são esses 2 elementos? Não preciso do igual aqui, só preciso da chave. Eu vou colocar lá que matriz é um filme de ação e um filme de ficção científica. Meu segundo elemento vai ser uma matriz de strings com somente um elemento. E é o gênero de Senhor dos Anéis, que é fantasia. E o meu terceiro item, que são os gêneros de Titanic, eu poderia criar exatamente igual aqui, né? Mas, o que a gente pode fazer? A gente pode omitir aqui o tamanho, porque o C# vai calcular o tamanho de acordo com a quantidade de itens, ok? Então, para todos esses aqui, eu poderia tirar o tamanho. Tá? Tirei de um só para vocês verem como é que fica. Então, aqui vamos dizer que Titanic é um romance e que também é baseado em fatos reais. Ok? E aí a gente tem essa matriz de filmes e essa matriz de gênero, né? Onde a primeira dimensão, né, ela vai ter um índice equivalente ali. Ó. Matrix é 0 na primeira dimensão de filmes, então a primeira dimensão de gêneros vai me dar os gêneros de Matrix. Então a gente tem uma correspondência, né, entre o índice de filmes e o índice de gêneros de filmes. Isso aqui nos permite fazer alguma coisa do tipo. Digamos que eu queira escolher um filme específico, e o meu filme vai ser, na lista de filmes, o índice 0. Então aí eu vou ter uma string, né? Que o índice 0 a gente sabe que vai ser Matrix. E se eu quiser pegar um gênero específico, eu vou pegar da matriz gêneros dos filmes. E o índice inicial dela vai ser o mesmo, porque eu quero pegar um gênero do próprio Matrix, e dentro dela eu tenho uma nova matriz, né? E agora eu vou pegar aqui o meu segundo gênero, que é ficção científica, tá? Então percebo que aqui já não é vírgula, tá? Aqui, como essa é uma matriz irregular, é uma matriz de matrizes, eu faço 2 vezes a indexação. Tá? E aí a gente pode exibir isso aqui, dizendo o filme é do gênero tanana, ok? E aqui é a variável filme e aqui é a variável gênero. Então, vamos ver se ele vai exibir para a gente aqui que Matrix é do gênero ficção científica. Olha lá. O filme Matrix é do gênero ficção científica. Só colocar uma quebra de linha aqui para acertar. Ok? Próxima coisa que a gente tem que fazer é aprender a percorrer essas matrizes que são irregulares. Tá? Então tem algumas casquinhas de banana aqui para a gente se preocupar e perceber que elas são levemente diferentes do que as demais. Tá? Então digamos que eu queira percorrer essa matriz, primeira dimensão e depois a segunda dimensão dessa matriz. Né? A gente fez isso aqui para matrizes regulares e agora a gente vai fazer isso aqui para matrizes irregulares. Tá? Então a gente pode fazer usando o bound,
os get lower bounds, get upper bounds, ou a gente pode fazer usando o length, ok? Vamos fazer aqui usando o length, antes a gente fez com upper e lower, vou fazer com length aqui, só para vocês verem em alguma linguagem que não tenha esse upper bound e lower bound, como é que ficaria, né? Então eu vou começar aqui um inteiro com índice da dimensão 0, que vai começar em 0, né? Sempre começa em 0 o índice, e esse I0, 0, vai ter que vai percorrer enquanto isso aqui for menor do que filmes, ponto. Na verdade, eu vou percorrer os gêneros, né? Então, gêneros dos filmes, ponto length. Tá? Então, a hora que chegar no tamanho dele, ele tem que parar. E a cada passagem eu vou incrementar ele. Aí isso vai acontecer o quê? Eu vou pegar primeiro isso, depois isso e depois isso. O meu laço interno, ele tem que pegar cada um desses elementos, depois cada um desses, depois cada um desses. Tá? Então aqui eu vou ter a minha dimensão I1, né? Que vai começar também em 0 em cada passagem, né? E o meu I1 vai ser menor do que gênero dos filmes na submatriz, né? I0. Né? Então, eu estou pegando exatamente o índice externo, né? Para pegar o length, a cada passagem um length diferente. Okay? Então, a lógica é o seguinte, quando eu tiver o primeiro laço em 0, o laço interno dele vai pegar o tamanho de 0. Quando o externo for 1, ele vai pegar o tamanho de 1. Quando o laço for 2, ele vai pegar o tamanho de 2. Okay? E aí, esse laço aqui deve resolver o problema. E aí, vamos lá. A gente quer exibir alguma coisa assim. Vamos lá. Vamos montar um esquema mais ou menos assim. Eu quero exibir o nome do filme e o gênero dele. Ok? O nome do filme está na matriz filmes. Apesar de eu estar iterando a matriz gêneros, né? O nome do filme está na matriz filmes. Só que o índice da primeira dimensão, ela condiz nas duas matrizes, né? Então, eu posso mostrar filmes na posição I0. E aqui eu vou mostrar gêneros dos filmes. Na primeira dimensão é o mesmo I0, mas na segunda dimensão ela é I1. Okay? Então, aqui eu espero que ele me mostre toda a lista de filmes e seus gêneros. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Reassista depois esse vídeo pausando, entendendo pausadamente o que for feito, faça a depuração, para você entender exatamente o que aconteceu. E aí a gente conseguiu todas as combinações. Ó. Matrix é ação e é ficção científica, passou 2 vezes, né? Senhor dos Anéis só passou uma vez porque ele é só fantasia, e Titanic passou 2 vezes porque ele é romance e também é baseado em fatos reais. Okay? E se eu quiser usar o for each, né? Como é que eu vou percorrer uma matriz irregular com for each? Como é que fica, né? Então, vamos lá. Se eu fizer aqui um for each tradicional, né? Eu sei que meus elementos são strings. Então, vou colocar item aqui por enquanto em gêneros dos filmes. O que vai acontecer? Não. Ele vai dizer que não é possível converter uma matriz de strings em strings. Por quê? Os elementos de gênero dos filmes
são matrizes, não são strings. Então, ó, diferente lá da matriz regular, né, cada elemento ele é uma nova matriz. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Né? Eu vou ter que fazer um outro for each para percorrer os elementos aqui, ó. Como isso aqui me retorna uma matriz, que eu vou chamar de gêneros do filme, porque é de um filme só, né? Isso aqui são todos, e cada passagem ele vai me dar a lista de gêneros de um filme por vez. E aqui, sim, quando eu iterar essa segunda lista, eu vou ter uma string, que é o gênero, né? Do filme, um gênero de um filme, percorrendo essa lista chamada gêneros do filme. Okay? Então aqui eu tenho todos os gêneros de todos os filmes e ele vai me dar todos os gêneros de um filme. Aqui eu estou percorrendo todos os gêneros de um filme e a cada passagem ele vai me dar um gênero de um filme. E aí você pode, por exemplo, dar um console writeLine e você vai exibir direto aqui gênero do filme e você vai ver que ele vai exibir a lista de gêneros na sequência, independente de qual filme que ele está. Percebam que aqui no for each, né, como todo for each, eu não tenho a indexação, então eu não consigo saber quem é de quem. Eu só consigo pegar todos os elementos. Então ele me deu todos os elementos dentro da lista gêneros dos filmes. Ok? Maravilha. Agora que a gente conseguiu fazer isso aqui, a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer na nossa matriz que vão modificá-la sem criar uma matriz nova. Tá? Então, é muito comum que você precise modificar uma matriz, né, para obter uma matriz diferente, né, ou essa matriz com seus elementos reposicionados. Né? Então, quando a gente fala que uma alteração é feita in place numa matriz ou num vetor, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que não é criado um novo espaço de memória. É utilizado o mesmo espaço de memória. Então, a situação anterior ela é perdida, ok? A gente só fica com a versão nova. Então, tem duas coisas que a gente pode fazer aqui. A primeira é array.sort. Eu vou pegar aqui uma matriz que a gente usou, um vetor que a gente usou lá no começo, chamado nomes. Quando eu chamo array.sort, passando para ela um vetor, este método array.sort vai colocar esses nomes em ordem alfabética. Se forem números, em ordem numérica, mas vai colocá-los em ordem. Tá? Vamos exibir aqui para ver como é que fica. Eu vou usar o for each. Elas são strings, né? String nome em nomes. Vou dar um console writeLine. Vou mandar exibir o meu nome. Okay? Então, para cada um dos nomes que está lá, eu vou voltar lá no comecinho para a gente ver como é que é essa matriz nomes. Ela é João, Maria, José e Ana. Está fora de ordem, certo? Vamos ver agora como é que ela vai ficar depois do array.sort. Ó, percebam. Ana, João, José, Maria ficou em ordem alfabética. Okay? Outra coisa que a gente pode fazer aqui é o comando reverse. Reverse vai inverter a ordem dos itens. Tá? Então, perceba que eu posso fazer quantas operações eu quiser. Né? Então, primeiro eu organizei, depois eu reverti. Isso quer dizer que ele vai me dar a ordem alfabética ao contrário, de Z até A e não de A até Z. Percebam aqui que Ana, que era a primeira, virou a última e vice-versa. Okay? Então a gente viu várias coisas que a gente pode fazer, como trabalhar com essas matrizes, né?
Agora a gente vai ver algumas aplicações. A primeira aplicação que eu quero mostrar para vocês é usar uma matriz para fazer a entrada, né, de um elemento cujas opções estão armazenadas numa lista. Okay? Então, por exemplo, vamos criar uma lista aqui de strings chamada estados civis. E nessa lista aqui, eu vou armazenar solteiro, casado e viúvo. Eu vou fazer uma lista completa, existem mais algumas coisas que a gente poderia colocar aqui, mas só para a gente conseguir perceber. E aí eu preciso que o usuário digite qual é o estado civil dele, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, vou pedir para o usuário digite seu estado civil. Vou usar um write aqui, porque eu vou querer ler a entrada, né? Só que antes eu preciso dizer para ele quais são as opções, né? Então, eu vou fazer uma linha antes, console write line. Vou fazer assim. 1 vai ser solteiro. 2 vai ser casado. E 3 vai ser viúvo. Ok? Então, eu dei uma dica para ele de quais os valores que ele tem que usar para fazer uma entrada de N opções que eu tenho. Tá? E o que eu vou fazer? Vou criar uma variável int, chamada valor digitado, e vou fazer aqui, vou fazer bem simples, tá? Não vou verificar erro, porque não é a necessidade dessa... Vou fazer um convert to int 32 mesmo, de console readline. Ok? Se ele digitar um texto vai quebrar, a gente já sabe disso, mas não tem problema, tá? Então agora eu tenho um número que vai ser ou 1, ou 2, ou 3. E eu tenho que usar esse 1, 2 ou 3 para acessar solteiro, casado ou viúvo, né? A primeira coisa que eu poderia pensar em fazer é o seguinte, dizer que o estado civil selecionado é igual a estados civis no índice valor digitado. Poderia fazer isso. Vamos ver se isso aqui vai condizer com o que a gente esperava, né? Então, vou mandar exibir aqui, selecionado, e vou colocar aqui estado civil selecionado. Ok? Vamos lá. Vamos ver se isso aqui faz o que a gente imaginava. O que a gente está imaginando, né? Então ele está me perguntando aqui, ó, 1 para solteiro, 2 para casado, 3 para viúvo. Vou digitar 1. 1 deu casado. Caramba, mas casado não era 2? 1 não era para ser solteiro? Perceba que a gente pegou o valor digitado e usou como índice, né? E o índice, lembrando lá dos nossos vetores, nosso índice começa em 0. Então o índice 1 é o segundo elemento. Né? O nosso segundo elemento é casado. Ele fez certinho, tá? Então nessa situação aqui, ó, eu pedi para ele digitar um valor que não coincide com o nosso índice. Então você pode, né, vir aqui, por exemplo, na hora de obter o valor, usar o índice reduzido em 1. Né? Então se ele digitar 3, você vai pegar o índice 2. Se ele digitar 2, você vai pegar o índice 1. Se ele digitar 1, você vai pegar o índice 0. Aí você consegue ter exatamente o comportamento que você gostaria. Okay? Então vamos lá, se eu digitar 3, que é viúvo, ele consegue pegar o índice 2, que é a palavra viúvo. Okay? Então algumas vezes é necessário você fazer esse tipo de adaptação. Okay? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, né, é
guardar uma quantidade muito grande de valores na memória, tá? Então, se você precisar guardar uma quantidade grande de valores, você pode utilizar as matrizes, os vetores dessa maneira, né? Inclusive, se você não souber quantos valores são. Olha que legal, eu vou fazer um console write aqui, dizendo para ele digitar a quantidade de números. Digite a quantidade de números. E aí eu vou fazer um int aqui, número de itens vai ser igual a um convert to int 32 de console readline, e aí eu vou ter um número digitado pelo usuário. Então ele me disse quantos números ele quer. Agora eu vou usar esse número que ele me disse para executar uma ação tantas vezes, okay? Tantas quantas ele me solicitou, né? O que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer esse n vezes? Eu vou sortear números, como se eu estivesse fazendo uma rolagem de dados, ok? Então, se ele me disser 10, eu vou rolar 10 dados. Se ele me disser 5, eu vou rolar 5 dados, ok? Então, para isso, eu vou precisar de uma matriz, né, de ints. Ela vai ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? São as 6 faces de um dado. Eu vou chamar isso aqui de rolagens. Então, quantas rolagens eu vou ter aqui? Ó? Isso aqui vai ser um new int. E geralmente, aqui eu escrevo a quantidade de itens, né? E eu posso usar uma variável aqui, ó. Isso aqui é bacana. Isso aqui eu não tinha mostrado para vocês ainda. Mas eu posso usar aqui, ó, uma variável para definir o tamanho desse vetor. Então, perceba que essa alocação ela é feita dinâmica, né? No momento que o usuário está usando o programa e não antes, né? E agora eu posso preencher isso aqui com valores sorteados. Para fazer isso, eu vou ter que usar um objeto do tipo random, que eu vou chamar de gerador. Isso aqui é como se fosse um tipo de dados, né? Quando a gente estiver aprendendo sobre classes, vocês vão entender o que é isso aqui. E esse cara aqui é um new random. Okay? Por enquanto, aceita, tá? Só faço isso aqui e agora essa variável gerador me permite sortear números aleatórios. Como eu vou querer sortear esta quantidade de itens aqui, então eu vou precisar de um laço para fazer isso, essa quantidade de vezes, né? Então, como é que eu faço para fazer essa quantidade de vezes? Eu vou criar meu índice começando em 0, vou dizer que o meu índice vai continuar enquanto ele for menor que o número de itens e a cada passo eu vou somar 1 no meu contador. Maravilha! Eu tenho aqui a minha iteração que vai trabalhar esta quantidade de vezes, me dando o índice que eu posso gravar nesse vetor aqui. Então eu vou pegar o vetor rolagens na posição i e vou gravar um número aleatório. Eu vou usar o gerador e vou chamar este método chamado next. O método next, ele me pede duas coisas, valor inicial e valor final. Então, o valor inicial ele é inclusivo, ele pode entrar na lista. Então, o menor número que eu quero sortear é 1. O valor final ele é exclusivo, então é o primeiro número que não pode entrar no meu sorteio. O primeiro número que não pode entrar no meu sorteio é 7, porque eu quero que ele sorteie de 1 a 6. Okay? Agora eu poderia, por exemplo, usar um for each aqui, né, para exibir esses valores. Então, eles são inteiros, né? Para cada
rolagem em rolagens, eu posso fazer um console.writeLine. Eu vou fazer um write só, tá? Vou exibir lado a lado. Console.write. E o que eu vou exibir aqui? Vou exibir a rolagem e vou dar um espacinho, ok? Para ele fazer lado a lado. Então vamos ver se ele vai conseguir mostrar para a gente aqui na quantidade que a gente pediu, né? Primeiro ele vai me perguntar o estado civil aqui do exemplo anterior, né? Vou digitar qualquer um aqui e a gente vem, ó. Quantidade de números. Digamos que eu quero que ele sorteie 10 números. Olha lá, ele sorteou para a gente 3, 6, 9, 10. Vou executar novamente e vou colocar um número maior. Digamos que eu quero que ele sorteie 200 números para a gente. Ó, sorteou 200 números para a gente e todos eles entre 1 e 6. Okay? Isso você pode usar para N aplicações estatísticas, matemática, jogos. Tá? Existem N opções para isso. E, evidentemente, você pode fazer qualquer coisa que você já tenha visto. Né? Então, por exemplo, posso usar o array sort para pegar todos esses números que eu sorteei, né, e me trazer em ordem crescente. Tá? Percebam que se eu não precisasse da ordem, era só ter sorteado e já exibido. Né? Só que como eu quero ordenar, eu preciso armazená-los primeiro e depois exibi-lo. Tá? Então, você faz um laço para gerar os números, depois um novo laço para exibi-los após a ordenação. Então, eu vou pegar aqui, 50 tá bom. Então, ó, deu uma quantidade de 1, uma quantidade de 2, uma quantidade menorzinha de 3, uma quantidade menorzinha de 4, 5 e 6. Tá? Isso aqui tem uma distribuição de frequência onde todos os números devem ter mais ou menos aparecer a mesma quantidade de vezes. Então, quanto maior, mais parecida a quantidade de vezes que cada número vai aparecer. Quanto maior a quantidade de itens, né? A última aplicação que eu quero mostrar para vocês é como eu faço para sortear valores numa lista existente. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma lista aqui e nós vamos sortear valores nessa lista. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o nosso programa gerar nomes aleatórios. Okay? Então, eu vou criar uma lista de strings chamada, eu tenho uma lista chamada nomes, lembram lá? Com Ana, Maria, João, José. Eu vou criar uma lista chamada sobrenomes. Ok? E essa lista vai ter aqui Santos, Gonçalves, vai ter Carvalho e vai ter Moura. Ok? Agora eu tenho 4 sobrenomes. Minha lista tinha 4 nomes, não precisa ser a mesma quantidade, não importa, tá? Só para a gente ter uma lista de um tamanho bom. Tá? Agora eu vou pedir para que o usuário nos diga, vou usar um write aqui, não um write line. Quantos nomes ele quer? Vou criar uma variável inteira chamada quantidade e ela vai ser, vou converter o valor digitado para um número inteiro. E agora, o que eu vou fazer com isso? Eu vou iterar isso aqui, essa quantidade de vezes, né? Esse valor quantidade. Então, i é um inteiro. O
que começa em 0 e pode começar em 1, né? Eu estou contando, então ele vai de 1 até o número que eu coloquei. Esse i pode ser menor ou igual que a quantidade digitada, né? E eu vou fazer um incremento a cada laço. Tá? Se ele digitou 10, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay? Foi isso que eu criei aqui nesse laço, uma variável numérica. Vou agora sortear um nome. E vou sortear um sobrenome. Ok? O meu nome sorteado, eu vou chamar o nosso gerador e vou usar aquela nossa função next. Percebam que o next ele precisa de um valor inicial e de um valor final, sendo que o final não entra na lista. Isso serve perfeitamente para uma matriz, né? Porque uma matriz ela começa em 0 e termina um número antes do seu tamanho. Então, o tamanho serve para a gente como final. E quando o inicial é 0, eu não preciso escrever ele aqui no next. Então, para sortear um item de uma lista, eu posso só escrever o nome da lista, ponto, length, o tamanho da lista. Okay? Isso aqui é bem bacana para a gente fazer esses sorteios de item em lista. Tá? Só que aqui eu preciso usar sobrenomes. Okay? Então aqui eu vou ter no nome sorteado um índice, né, um inteiro de nome e aqui um índice para sobrenome. Né? Eu vou mudar isso aqui e vou dizer, chamar de sorteio nome, sorteio nome, e aqui eu vou chamar de sorteio sobrenome. Senão dá a impressão que eu já tenho a string, né? Não tenho ainda. E aí eu posso exibir. Console write line. Eu vou dizer assim. Antes. Vamos montar o nome, né? Vou criar uma string aqui. Nome sorteado. Vai ser igual a quê? Ela é uma string, né? Que contém o nome, um espaço e o sobrenome. Não é isso? Então, como é que é o nome? Ela está na lista nomes com o índice sorteio nome. E o sobrenome, ela está na lista sobrenomes com o índice sorteio sobrenome. E aí agora eu tenho a string nome sorteado. E aí, como eu tenho um índice, né, eu posso fazer alguma coisa assim. Ó. E, né, mostrar o número, colocar o ordinal aqui, nome sorteado, 2 pontos, e aqui o meu nome sorteado. Ok? Então, vamos ver se eu consegui fazer o que a gente gostaria. Aqui eu tenho um write, né? Deixa eu só colocar um barra-n aqui para ficar bonitinho. Vamos rodar isso aqui. E ele deve me perguntar quantos conjuntos de nome e sobrenome ele tem que montar. Vamos fazer aqui do estado civil, vamos fazer só 2 números e agora vem. Quantos nomes eu quero? Digamos que eu queira 5 nomes. Então ele vai sortear 5 nomes, 5 sobrenomes e montar a lista. Então, ó, ele sorteou José Gonçalves, João Gonçalves, Ana Gonçalves, José Carvalho e Maria Santos. O fato de eu ter 3 Gonçalves aqui é aleatório, tá, gente? Poderia ser qualquer combinação entre Ana, José, João e Maria e qualquer combinação entre Santos, Gonçalves, Carvalho e Moura. Ok? Vamos colocar qualquer coisa aqui, e agora vamos colocar uma quantidade maior. Vamos colocar, sei lá, 50 nomes. Aí ele gerou lá. Ó.
João Carvalho, José Carvalho, João Gonçalves. Percebam que é diferente, né? Cada execução ela é aleatória, vai pegar diferente. Tem um monte de José em sequência aqui, ó. Não tem nada de errado com isso, é aleatório. Tá? Deu, inclusive, ó, o mesmo sorteio 2 vezes seguidas. Não tem problema, é aleatório, tá, gente? Pode sair qualquer ordem. Tá? Então, a gente consegue fazer a geração aleatória. Né? Você pode usar isso aqui para testes, né? Preencher base de dados de testes, por exemplo. Ou então, digamos que você esteja fazendo um jogo, né? Você pode fazer essa combinação para gerar nomes de personagens e coisas do tipo. Tá? Então, a gente viu aqui diversas maneiras de trabalhar com arranjos, essas estruturas de dados tão interessantes para a nossa programação. Né? Então, recomendo vocês reassistirem esse vídeo com calma, pausar, tentar os exemplos, depois fazer os exercícios da nossa lista lá no GitHub. Okay? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.